Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre apneia obstrutiva do sono, que é uma condição clínica multifatorial que tem uma crescente prevalência na nossa sociedade. E uma das coisas que vem agravando também os distúrbios do sono é a questão da pandemia do novo coronavírus, onde o trabalho em home office e também o uso indiscriminado de aparelhos eletrônicos tem feito com que as pessoas tenham relatado distúrbios do sono que vêm impactando na saúde mental das pessoas, por exemplo, agravando e aumentando a prevalência de depressão e quadros de ansiedade. Querendo receber notificação de novos vídeos, se inscreva no nosso canal e curta e compartilhe com esse vídeo. Eu espero que vocês aproveitem. A apneia obstrutiva do sono, ela é uma condição clínica caracterizada por uma redução de 30% da capacidade respiratória do indivíduo por obstrução das vias aérea e bucal por um tempo superior a 10 segundos. Essa obstrução, ela pode provocar, então, uma queda de até 4% da saturação de oxigênio, e então isso que viria, então, caracterizar a apneia obstrutiva do sono. Ela é uma condição clínica que pode ser diagnosticada, então, por um exame chamado de polissonografia, que é solicitada via requisição médica do médico especialista em sono. Acontece que essa apneia obstrutiva do sono, ela pode ser caracterizada por distúrbios da própria musculatura ou disfunções anatômicas. Então, é por isso que na consulta ao otorrino é possível evidenciar alterações como desvio de septo, hipertrofia de adenoide, hipertrofia de cornetos, outros tipos de anormalidades que podem vir a obstruir, então, as vias aéreas. O próprio processo de envelhecimento ou até mesmo a flacidez da musculatura oromiofascial, ela também contribui com a gênese da apneia obstrutiva do sono. Flacidez de língua, flacidez de palato pode contribuir com o processo de obstrução, uma vez que a própria flacidez, por exemplo, de palato, pode fazer com que ocorra um desabamento do palato em direção à faringe, que quando a pessoa dorme, por exemplo, em decúbito dorsal, com a barriga voltada para cima, esse palato mole, ele pode desabar em direção à faringe, obstruindo parcialmente as vias aéreas. E com isso, com a ressonância, ocorre o ronco. Só que, ao mesmo tempo, se ocorre um agravo nessa obstrução, pode haver então a obstrução completa das vias aéreas, e aí então nós temos os quadros de apneia. Então, o que mais caracteriza a apneia obstrutiva do sono, então, é o ronco, mas geralmente ele está associado a outras condições que costumam acompanhar então esse distúrbio, que é o caso então do aumento da circunferência abdominal, aumento da circunferência do pescoço, porque isso pode então obstruir as vias aéreas, e também o aumento da circunferência abdominal, que está caracterizado então principalmente naqueles quadros de aumento da resistência insulínica, que acompanha então a obesidade e os quadros de diabetes. Como consequência da apneia, o paciente geralmente relata, então, sonolência diurna, cefaleia, agravo ou indução a quadros de depressão, de irritabilidade, de ansiedade, e que tudo isso junto pode, então, aumentar a prevalência e o risco de doença cardiovascular. A pandemia, provocada pela infecção pelo novo coronavírus, ela promoveu, então, uma série de alterações comportamentais na nossa sociedade em todo o mundo. E dentre elas, nós temos então a necessidade de trabalho em home office, o distanciamento e o isolamento do convívio de amigos e família, e tudo isso faz com que muitos distúrbios que estavam latentes tenham aumentado a sua prevalência, e até mesmo o seu agravo, como é o quadro de depressão e de ansiedade. E tudo isso, certamente, de forma retroalimentada, ela pode estar relacionada, então, a distúrbios do sono. Então, tudo isso é um ciclo vicioso, né, que pode, então, comprometer a qualidade de vida do indivíduo.
Do ponto de vista bioquímico, o ser humano ainda é igual ao homem pré-histórico, que toda vez então que o sol se punha e a, a luminosidade do dia diminuía, que geralmente acontece a partir das 18 horas da tarde, né, onde ocorre uma progressiva redução da luminosidade, e que vai mais ou menos até as 20 horas, nesse ínterim, o cérebro ele detecta então a diminuição da redução da luminosidade através da retina. Então, a diminuição do estímulo na retina estimula então a glândula pineal a produzir um hormônio chamado de melatonina. A melatonina ela é derivada da serotonina, que por sua vez, a serotonina é chamado de neurotransmissor da felicidade, né? A produção tanto da melatonina quanto de serotonina, ela é realizada a partir de uma matéria-prima que é um aminoácido, que é o triptofano. O triptofano catalisado com auxílio, no caso, do ácido fólico, então ele pode ser convertido em serotonina e em melatonina, que é um ótimo indutor do sono. A partir das 22 horas, com um pico que vai até as 2 horas da manhã, a hipófise ela começa a secretar o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele é um hormônio extremamente importante para o desenvolvimento físico e cognitivo do indivíduo. Uma das características do hormônio do crescimento é que ele tem ritmo circadiano. Isso significa que ele tem um ritmo pulsátil no decorrer do dia. No caso de indivíduos adultos, o pico do hormônio do crescimento ocorre entre 10 e 2 horas da manhã. No caso de crianças e adolescentes, os picos de hormônio do crescimento são maiores, com maior produção de hormônio do crescimento e mais vezes ao dia. Então é por isso que, como a criança e o adolescente estão em fase de desenvolvimento físico, a necessidade de hormônio do crescimento é mais intensa. E é por isso, então, que junto com o hormônio do crescimento, a somatomedina é um outro hormônio também produzido em alta concentração na criança e no adolescente, o que justificaria uma maior frequência e picos destes hormônios. O papel do hormônio do crescimento, tanto na criança quanto no indivíduo adulto e idosos, está relacionado ao nosso processo cognitivo, principalmente na questão de aprendizado e memória. E nesse período é onde ocorre uma maior organização da memória do indivíduo, de todas as experiências sensoriais obtidas durante o dia e uma maior estabilização dos neurotransmissores do sistema nervoso. Então é por isso que uma boa noite de sono é que permite então uma melhor qualidade de vida e disposição no dia que se sucede a uma boa noite de sono. Acontece que com a pandemia do novo coronavírus, o uso de equipamentos de tecnologia, como computador, notebook, tablet, celular, eles aumentaram significativamente em razão do distanciamento da família, distanciamento de amigos, necessidade de home office, e tudo isso são equipamentos que emitem ondas eletromagnéticas. Se a gente decompor a luz branca, a gente vai ver que o espectro eletromagnético da luz branca vai de 700 até 400 nanômetros. E decompondo a luz branca, nós vamos ter as diferentes cores do arco-íris, né? Que o arco-íris nada mais é do que a decomposição da luz branca da luz do Sol por gotículas de água da atmosfera. Acontece que aquelas ondas eletromagnéticas de menor comprimento de onda, que vai entre 500 e 400, elas também são chamadas de luz azul. E essa luz azul é a que está mais implicada na inibição da ação da melatonina. Além de que essa emissão contínua de luz na retina faz com que o cérebro interprete como se não tivesse anoitecido ainda. Com isso, a indução do sono fica comprometida e aí é que acontece então os distúrbios relacionados à falta de sono ou um sono inadequado. A perda de sono e desordens do sono, ele podem ser caracterizados por uma tríade. Dentre elas, a perda de algumas capacidades cognitivas, como a atenção sustentada, o aprendizado e a memória,
além de que vai comprometer então a eficácia do sistema imune, principalmente pela produção aumentada de agentes pró-inflamatórios, como é o caso do fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 1, e isso pode diminuir também a eficácia do próprio sistema imune. Alguns artigos publicados na Melatonin Research apontam que aquelas pessoas que têm um sono mais regular, elas têm uma capacidade mais protetora contra quadros mais graves provocados pelo Covid. Além disso, o aumento da produção de elementos pró-inflamatórios, além de uma desregulação endócrina, que ela é caracterizada por diminuição de testosterona, de melatonina e de hormônio do crescimento. E, em contraponto, um aumento da produção de cortisol e de grelina, que tem a ver com o nosso apetite. Então, distúrbios relacionados então a agentes pró-inflamatórios, eles induzem o corpo a armazenar mais energia na forma de gordura e que junto com a grelina aumenta o apetite e com isso então pode estar relacionado então à questão do ganho de peso naquelas pessoas que têm desordens do sono. Então, dicas para uma melhora de qualidade de sono incluem, por exemplo, uma alimentação rica em triptofano e vitamina B9, que é o ácido fólico. O triptofânio ela é a matéria-prima para a síntese de serotonina, que está implicada com a sensação de bem-estar, de felicidade, com a síntese de endorfina, que tem a ver com o potencial analgésico que esse neurotransmissor proporciona, mas principalmente para a produção de melatonina, que é um indutor do sono. Só que o triptofano isoladamente, ele tem uma ação limitada porque ele depende do ácido fólico para poder produzir esses neurotransmissores. Ácidos graxos ômega 3, eles são divididos em classes. Dentre eles, a gente tem o DHA. Então, a alimentação rica em ômega 3, principalmente o DHA, ele tem um papel crucial, principalmente na massa cinzenta. E é por isso, então, que ele age positivamente no metabolismo cerebral. Além disso, o treonato de magnésio, ele tem está sendo implicados estudos de que sua suplementação melhora na capacidade cognitiva e também na estabilização de neurotransmissores e relacionados ao humor. Então, é por isso que uma alimentação balanceada, ela contribui, então, para uma boa qualidade de sono. Além disso, alimentos com alto índice calórico e gordurosos próximo do adormecer também não é indicado. Opte-se, então, pela ingesta de alimentos mais leves antes do adormecer. A visualização de jornais, de telejornais com notícias que possam comprometer sensivelmente a pessoa por notícias relacionadas à política, à economia, à violência, além de que documentários, vídeos e filmes que retratem violência e cenas de terror também podem comprometer a qualidade de sono. Então é por isso que é recomendado então que a partir da noite se opte por programas mais leves e mais contemplativos do que esses que geram mais estresse e também preocupação. O consumo de bebida alcoólica ela está diretamente relacionada com uma perda de qualidade do sono. Por isso que é recomendado, então, a ingesta de bebidas quentes, por exemplo, na forma de chá, em especial o de camomila, que tem propriedades carminativas, como um agente benéfico de indução do sono. As luzes do ambiente é crucial, porque o corpo ele precisa interpretar que é necessário se preparar para o adormecer. Então é por isso que à medida em que anoitece, se recomenda diminuir o número de lâmpadas ligadas no ambiente, ao mesmo tempo também a substituição por lâmpadas de menor potência e com uma característica mais amarelada, de característica mais quente, porque o comprimento de onda, como a gente já explicou antes no espectro eletromagnético, ele é mais propício para o desenvolvimento do sono. Além disso, evitar o uso de equipamentos eletrônicos na cama ao dormir, porque isso tudo faz com que diminua então a produção de melatonina, que é um excelente indutor do sono.
troque por um bom livro, porque tem, além da luz indireta, tem a questão de que ele, com o tempo, ele favorece então a indução do sono. O tratamento de distúrbios do sono, ele é caracterizado por ser a necessidade, de ter a necessidade de uma equipe multiprofissional, aonde a mudança de hábitos com uma alimentação adequada e a atividade física regular, ela depende do paciente. A atividade física, ela estabiliza os níveis de hormônio de crescimento, de testosterona e também de dopamina, que contribuem significativamente para uma boa qualidade de sono. Além disso, uma alimentação, como já havia dito, rica em ácido fólico, triptofano e DHA, eles contribuem também com uma boa qualidade de sono. Uma visita ao otorrinolaringologista, ela se faz necessária para a detecção de anormalidades anatômicas, bem como a realização de polissonografia para avaliar a qualidade do sono e diagnóstico também da apneia obstrutiva do sono, que pode estar combinada, então, a essa questão de hábitos. O tratamento do distúrbio do sono, ele envolve uma equipe multiprofissional que inclui o fisioterapeuta, o odontólogo e o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele pode contribuir com o aumento do tônus da musculatura oromiofascial e com isso elevação de palato e melhora da capacidade respiratória da pessoa ao dormir. A terapia de ventilação não invasiva é o método gold standard de tratamento dos casos de apneia obstrutiva do sono, em especial nos casos mais graves. E esse processo de adaptação a esse tipo de sistema é feita por fisioterapeutas especialistas em sono. Alternativamente, existe também a adaptação de aparelhos intraorais para o tratamento do ronco e apneia do sono por odontologistas, que são especializados, né, em sono e adaptação dessas placas, que também são chamadas de placa anti-ronco, que podem contribuir principalmente para os casos leves e moderados de apneia e distúrbio do sono. Então, a mudança de hábitos e a busca de uma equipe multiprofissional é que vai, então, traduzir em uma boa noite de sono. Distúrbio do sono, que provoca, então, a apneia obstrutiva do sono, ele está relacionado, então, à questão de aumento da circunferência do pescoço, aumento da circunferência abdominal, resistência insulínica, além de distúrbios anatômicos. Ao mesmo tempo, aspectos comportamentais impactam também de forma bastante significativa em quadros de distúrbio do sono. Por isso, então, busque orientação e faça o que a gente chama de higiene do sono, que é preparar o corpo para uma boa noite de sono, que deve iniciar então em torno das 19 e 20 horas. Espero que tenha sido um bom vídeo, que vocês tenham aproveitado e cadastre-se para receber notificação de novos vídeos e curta e compartilhe. Foi um prazer ter estado com vocês. Até mais. Tchau, tchau.